Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Mais um Viver Bem começando e hoje com um tema muito importante, viu? Afinal, sentir-se abatido de tempos em tempos é algo normal, que faz parte da vida. Mas quando o vazio toma conta do seu dia a dia, tornando-se permanente, afetando-lhe a motivação e o sentido da vida, pode ser depressão. Uma doença que não deixa marcas aparentes e que por muitas vezes é tratada com descaso ou até pior, com desdém. Para nos ajudar a compreender melhor essa doença silenciosa e perigosa, trouxemos hoje especialistas no assunto, o Dr. Luiz Bugari, psicólogo clínico, e também o Dr. médico psiquiatra, Gunter Fausch. Eles estão aqui conosco para ajudar, então, a entender a depressão, quadro que cresce no Brasil, que atrapalha a vida das pessoas e que muita gente ainda não reconhece como doença. Bom dia, doutores. Satisfação em recebê-los aqui no nosso programa hoje. Eu já queria começar perguntando, para a gente entender o que seria a depressão, Dr. Fausch. A depressão é um transtorno do humor, né? Que está caracterizado pela manifestação de tristeza ou melancolia, né? Indisposição, sono irregular, né? O paciente ou o indivíduo, a pessoa pode apresentar um quadro de aumento do sono ou da diminuição do sono, né? Um sono de fuga, certo? Causa também sensação de desesperança, né? Ela não sente mais prazer ou tem expectativas com aquilo que vai fazer, né? E tudo isso, dependendo da gravidade dos sintomas, que a gente pode mensurar pelo dano que isso vai causando na vida do paciente, né? Determina se é leve, moderado ou grave. Certo. É uma doença, a gente precisa entender a depressão não como se uma chama doença. muito bem como doença, mas por uma questão técnica, né? Que doença, por definição, teria um agente etiológico específico, né? Por isso se chama transtorno depressivo. Agora, doutor Luiz Bugari, como que a gente separa, como é que a gente entende as diferenças, já que parece tanto com uma tristeza profunda, a depressão da tristeza? Boa pergunta. Eu acho que é aí que reside o problema. Tristeza, todos temos, porque sempre temos experiências ruins, desagradáveis, né? Então, todos os dias convivemos com isso. É uma emoção. Nós vivemos tristeza, raiva, alegria, prazer. A depressão, como o Dr. Gunter disse, começa, além de ser mais duradoura, às vezes não tem, digamos assim, um motivo aparente, um motivo externo. A pessoa está bem, de repente começa a alteração de humor, começa a afetar a sua vida, socialmente, produtivamente, na família, no relacionamento. E como a gente sabe que este é um trabalho conjunto no tratamento, no entendimento da depressão, como é possível detectar a doença, como o paciente vai reconhecer, ele está doente, ele está depressivo e qual seria o primeiro passo para um diagnóstico certeiro? Pode ficar à vontade, doutor. Eu vou fazer uso aqui da nossa experiência de CAPS, né? No Centro de Atendimento Psicossocial, onde eu diria que 60% ou 70% ou mais dos nossos pacientes têm sintomas de depressão. É muito complicado quando a gente fala de depressão, porque às vezes o paciente chega lá com uma queixa de insônia. Não consigo dormir, estou com problema de sono e tal. Vai fazer a investigação e acaba identificando que ele está com problema de depressão. Às vezes ele vai lá porque está com irritação, né? Está desanimado, não consegue sair, não tem mais prazer de fazer isso ou aquilo. Ou às vezes começa a ter pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos destrutivos. E ele não entende, ele não sabe exatamente o que está acontecendo.
Então, eles às vezes vão lá por causa desse sintoma, por causa dessa situação que está incomodando eles. Então, são fatores físicos que muitas vezes podem nos ajudar a confundir a depressão com algum outro problema físico. Por exemplo, a falta da vitamina B12, a hipoglicemia no diabético idoso, por exemplo. Essas deficiências hormonais, essas deficiências físicas, elas podem, de repente, confundir o paciente. Eu estou depressivo ou estou com algum outro problema de saúde? É isso. A isso eu vou passar para o Dr. Gunter. Obrigado. Existem diagnósticos diferenciais dos quadros depressivos, né, que justamente faz a grande diferença, né, com relação vamos dizer assim, a manifestação dos sintomas e suas causas, né? No quadro depressivo, justamente o paciente sente algo que não deveria sentir, né? O transtorno é do sentir. Não existe uma causa que justifique, uma causa orgânica que justifique aquela sensação, nem uma causa ambiental que justifique aquela sensação naquele momento. Né? O paciente depressivo, ele tem sensações que são incoerentes ou desproporcionais àquilo que está acontecendo. Esse é o grande ponto do transtorno do humor em geral, principalmente na depressão. Né? As doenças crônicas que trazem, de alguma maneira, manifestações clínicas, como diabetes, quadro hipertensivo, as doenças reumatológicas com dores crônicas, né? Anemia também, né? Elas trazem um quadro que simula uma depressão, correto? Mas é uma depressão como manifestação de uma doença crônica, né? E quando essa causa primária é resolvida, né, através dos tratamentos convencionais da medicina, o quadro depressivo também se ameniza. Mas isso fica evidente, Dr. Gunter? A gente solicita exames para fazer os diagnósticos diferenciais. Geralmente o paciente já chega à atenção da saúde mental com esse diagnóstico realizado. Certo, nós trouxemos o assunto de depressão para o programa de hoje porque é uma doença, né, como nós já falamos, e que tem agravado, é um quadro gravíssimo, os dados são preocupantes. Eu queria convidar os dois até o nosso plasma, até para a gente conferir se realmente bate com a nossa realidade, né, já que os dois especialistas diariamente convivem com esse problema. Mostrar então o que temos preparado aqui de dados para a gente entender o quadro da depressão. Olha só, segundo uma pesquisa da BMC Medicine, 121 milhões de pessoas estão deprimidas. O número quase 4 vezes maior do que o de portador de HIV/AIDS. Eu queria convidar também o senhor, doutor Luiz, para se aproximar aqui do nosso plasma, para a gente debater. Esse número bate com a realidade, doutores? Na verdade, os números são até mais expressivos atualmente, né? Se calcula que aproximadamente 10%, né, da população mundial hoje padece do transtorno depressivo, né? E a tendência é que isso agrave ao longo dos anos. Temos uma rotina cada vez mais complicada, mais cheia, problemas, conviver com o trânsito, tudo isso pode acabar influenciando e, de repente, a nossa realidade se tornar pior nos próximos anos? É justamente isso, né? Se não houver uma política preventiva de saúde mental, a tendência é que isso se agrave. O modelo econômico, né, o modelo educacional que nós vivemos é um modelo estressante, onde a gente busca cada vez trabalhar mais para conquistar mais, porém, às vezes, sem ter tempo para descansar, sem ter o tempo de ócio, que é fundamental na vida da pessoa, né? E a tendência, se não houver mudança nesses hábitos, a tendência é que se agrave cada vez mais, né, a expressão da depressão na população em geral. A nossa próxima informação é de que é a 4ª principal causa de incapacitação em todo o mundo e, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 2030 ela será o mal mais prevalente do planeta. Doutor Luiz, realmente ela acaba incapacitando quando o paciente está em tratamento. Eu queria até que o senhor se aproximasse um pouquinho mais. Quando a pessoa está em tratamento, isso é capaz de deixá-la incapacitada para as atividades de casa, para o trabalho? Com certeza. O próprio nome, depressão. Abaixa a energia, abaixa o ânimo, porque dos sintomas da depressão é a indisposição, o isolamento, pessoa, aquela energia que ela tinha, aquele perfil de dinamismo e tudo é prejudicado, né? Aí, às vezes, não consegue ir ao trabalho. A questão da alteração do humor provoca, às vezes, conflito no trabalho, conflito em casa, a pessoa fica com baixa tolerância, né? E estava dizendo sobre a questão da nossa realidade. Essa, eu diria que é um dos problemas maiores. Nossa realidade altera todo dia. As transformações, as mudanças são muito rápidas.
E nós vivemos em transição de valores e costumes o tempo todo, né? E isso gera estresse, gera angústia e gera depressão. Dr. Gunter, inclusive o senhor comentou, né, nos nossos bastidores que é possível até que seja a segunda maior causa, outro estudo. Existem pesquisas por outras amostragens, vamos dizer assim, estatísticas, que dizem que a depressão já era no passado a segunda maior causa de afastamento de trabalho no mundo e que se tornaria a primeira nesse ano. Certo. Olha, o Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo diz que, quando considerado um período de 12 meses seguidos, o Brasil lidera entre os países em desenvolvimento o ranking mundial de prevalência da depressão. 18% da população que participou da pesquisa estava deprimida. E esse cenário que nós encontramos agora? Já é um indicativo de que a tendência é de que, se não houver uma mudança, né, na nossa rotina, né, quanto mais nós nos afastarmos daquilo que se diz como preventivo, atividade física, lazer, até o ócio mesmo é fundamental, né, a tendência é que aumente cada vez mais e se distancie um pouquinho, né, dos dados que nós temos do ano passado e anos anteriores. Na verdade, é até difícil de conseguir encontrar um número certeiro, né? Porque as realidades são diferentes entre Brasil e o restante do mundo. O Brasil, então, está numa situação crítica comparado ao restante do mundo ou é um quadro similar? É um quadro similar, não dá para distanciar, né? A questão é a seguinte: quando nós nos afastamos daquilo que a gente diz que é ter qualidade de vida, ou seja, trabalhar menos horas diárias, desenvolver atividade física, né? Se aproximar mais da natureza, como isso era feito antes, por isso talvez tinha-se menos incidência de depressão, não porque o diagnóstico foi inventado e surgiu só agora, senão que é vamos dizer assim, o resultado de um estilo de vida patológico, né? A tendência é que cada vez isso piore. Dr. Gunter Fausto, eu queria que o senhor sentasse novamente, Sim. Luiz Bugari também. Eu poderia só fazer uma complementação? Sim, claro. Eu diria que talvez seja o transtorno mais subnotificado que existe, né? Por quê? Como eu disse, às vezes as pessoas não têm essa consciência de procurar o médico. É comum, nós atendemos no CAP, já atendemos pessoas que quando chegou lá sentia aquele sintoma há mais de 10 anos, né? Eu tenho tristeza, sinto raiva, mas depressão, não tem nada a ver. E quando às vezes vão no psicólogo primeiro, que a gente faz uma análise, olha, se apresenta alguns sintomas de depressão, eu vou caminhar você para o psiquiatra. Eu não estou doido. Eu só não estou dormindo direito, né? Então, às vezes as pessoas não vão, e isso não é notificado. Esses dados aqui são de notificação, né, de registros. Mas eu diria que a situação é bem mais complicada. Mais um detalhe sobre a questão. Notificado, porque no CAPS nós atendemos mais de 60%, 70% de mulheres. Isso não quer dizer que os homens não adoeçam. Então, mas essa é a proporção equivalente nas pesquisas. As mulheres, elas têm uma incidência maior de depressão que os homens. Os dois continuam conosco. Daqui a pouco a gente continua falando sobre o tema de depressão. Então, para a gente entender melhor do que se trata, como identificá-la, como tratá-la, eu peço uma pausa para os senhores e também para você de casa. Não saia daí que nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. De volta com Viver Bem, hoje falando sobre depressão. É uma doença silenciosa e rasteira. Então, veja o caso da funcionária pública Sueli Rodrigues. Ela convive com a doença há anos e compartilha conosco a sua história com a depressão. A primeira vez que eu detectei, eu comecei
comecei a chorar muito. Desde criança eu sempre fui muito chorona, né? Mas assim, eu comecei a trabalhar, já foi aqui em Rondônia, quando vim morar aqui. Trabalhei em banco, trabalhei em atividades artísticas, né? E quando eu comecei a trabalhar muito em dois lugares, aí eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sábado, domingo. E um belo dia eu senti que a minha bateria estava pifando, né? E eu comecei a chorar e ficar angustiada porque eu queria dar conta das coisas e não conseguia. Procurei um médico, né? Ele me indicou que eu procurasse um psiquiatra, aí eu fui para um psiquiatra, fiz um tratamento um período curto, razoável, né? Ele falou que eu tinha que descansar um pouco, desacelerar, até que passou, né? Eu tomei uma medicação e segurou um pouco e passou. Depois de superar a depressão, se passaram 10 anos até que Sueli sofreu a crise em uma segunda vez. Passei a viver para o trabalho, não trabalhar para viver. E aí eu disse não. Eu estou começando a chorar de novo, eu não estou conseguindo dar conta do meu trabalho, estou ficando desesperada porque a gente que trabalha de cultura, a gente tem a obrigação de mostrar o melhor para a população. E a gente sempre fez isso naturalmente, ensaiava até 2 horas da manhã, depois dos expedientes, depois das aulas das faculdades que os meninos do grupo faziam. Eu também tive uma decepção muito grande com uma pessoa amiga. Eu acredito que quando uma pessoa tem depressão, ela fica procurando ou um motivo, porque está daquela forma, que tem que ter alguma coisa que gerou isso, né? E como sair dessa situação. Eu nunca pensei em besteira, eu sempre pensei assim, eu tenho que sair dessa situação. Eu só queria entender por que existe esse negócio dessa depressão. Não deveria existir, porque isso é o que faz com que a gente saia do eixo. Isso. Embora Sueli tenha enfrentado momentos difíceis, ela conseguiu superar cada um deles. Eu sou muito feliz. Eu acho que todo mundo fala, felicidade é o estado de espírito. Então, o meu estado de espírito é sempre bom, porque mesmo quando eu estou deprimida, eu estou feliz. Não pela depressão, mas porque eu tenho pessoas do meu lado que me ajudam. A depressão é uma doença silenciosa, ela chega quando você menos espera, mas se você pensar que você é feliz e que aquilo é um momento, a gente consegue passar, consegue superar. Doutor Bugari, em casos como o da Sueli, a ajuda de amigos, de familiares, ela é importante para se superar essas etapas, superar as crises, como no caso dela, que teve mais de um momento da vida e que se deparou com a depressão? Com certeza, né? Veja bem que ela colocou duas situações importantes. Primeiro, ela diz que trabalhava muito, né? Cansado, estresse, e depois teve uma experiência desagradável, uma experiência com um amigo. Tal. Então, são fatores que vão contribuindo. O estresse, o cansaço já vai fragilizando. A pessoa pode ter uma predisposição genética para a situação, né? E acaba desencadeando. Ela teve uma crise, aí um tempo depois voltou. É o que ocorre muito. A pessoa vai ao médico, toma a medicação, só que quando cessa os sintomas, ela simplesmente para do tratamento. Não continua, não espera o médico determinar quando parar, quando diminuir a quantidade, por si só para. Não, melhorei, já está bom. Continua naquela vida, naquela mesma situação e acaba desencadeando novamente, né? Porque a medicação contribui, logicamente, para poder trazer o equilíbrio de volta. Mas ela tem que observar e atuar aqueles fatores da vida onde estão adoecendo ela. Isso é importante. E aí ela citou a família. É muito importante, mas o que ocorre? Às vezes a pessoa não tem informação, não sabe o que está acontecendo, começa a achar que é frescura, que é alguma coisa, né? Que é preguiça, porque a pessoa vai mudando o comportamento dela, vai ficando menos produtiva e às vezes não dá aquele apoio, aquela compreensão que a pessoa mais precisa naquele momento.
E quando a gente percebe, o caso não se passa comigo, mas eu percebo que alguém próximo a mim, dentro da minha casa, algum amigo, está passando por esse problema. O que eu devo fazer para tentar ajudar, para tentar mostrar àquela pessoa que ela precisa de ajuda? Esse é um problema. E às vezes a pessoa não tem essa consciência. Como eu disse, ela acha que só está cansada, né? Ou só está com insônia e não tem essa consciência de que pode estar com problema. E é preciso, aliás, toda doença, é preciso que a pessoa que está com doença queira ser ajudada. Né? Você pode pegar, pode levar no hospital, no médico, o médico dá a receita. E se ela não tomar a medicação, não vai. Ela precisa. E no caso da depressão, eu diria que o problema é esse, a pessoa não tem essa energia, essa vontade. Certo. Doutor Guter, eu queria que o senhor viesse aqui comigo até o plasma. O senhor comentou até em momentos anteriores que faltam políticas de prevenção. O Estado brasileiro hoje, ele reconhece que é preciso tratar a depressão, que é preciso ter um cuidado com essas pessoas? O senhor pode se aproximar mais até para a gente comentar daqui a pouquinho os nossos... Na verdade, quase não existe política preventiva, né, em saúde mental. Né? O que se faz são tratamentos já paliativos. Né? Deveria haver uma redução de carga horária de trabalho, o que não é, vamos dizer assim, economicamente viável no modelo que nós vivemos atualmente. Né? Então, o que vai determinar são iniciativas individuais. Né? As pessoas reconhecerem a sobrecarga, como elas estão vivendo, procurar fazer atividades, né, que sejam de alguma maneira preventivas, né, meditação, né, a yoga, atividade física intensa, isso de maneira preventiva, né, procurar ter uma alimentação saudável, horas de sono suficientes, entendeu, diversão. Para a gente voltar a tentar identificar, convencer aquela pessoa ou até a própria pessoa a procurar um médico, alguns sintomas físicos. Olha, aqui nós temos uma lista de 8, né? Problemas digestivos, dor de cabeça, distúrbios de sono, tensão na nuca e nos ombros, cansaço ou fadiga, mudanças no apetite ou no peso, dores no corpo, imunidade baixa. Essa lista com estes 8 sintomas podem ajudar a identificar que a pessoa tenha depressão? Realmente são os sintomas físicos da depressão? Ajudam a pensar, né? Mas geralmente o paciente, por exemplo, que sente fadiga, né? Ele procura primeiro um clínico. O clínico às vezes não identifica esse sintoma como como participante do quadro depressivo, ele solicita exames cardiológicos, é normal, porque às vezes o paciente tem uma sensação de angústia, dor no peito, né, uma opressão cordial que simula às vezes um problema cardíaco e não tem. Assim como os problemas digestivos, né? Existe um quadro que se chama síndrome do cólon irritável, onde o paciente alterna com diarreia e constipação. Né? E ele acredita ser somente um problema digestivo, problema relacionado a algum alimento. E, na verdade, pode ser uma manifestação também do quadro depressivo, né? Doutora, é comum o uso dos antidepressivos? Em todo caso de pessoa que está com depressão, ela vai fazer o uso de medicamentos? E qual seria a ação desse medicamento no corpo dessa pessoa? É bom falar um pouco sobre a etiologia, como funciona a questão da depressão, né? Até para desmistificar um pouquinho essa questão de que é uma doença puramente emocional. Não, a manifestação da depressão é emocional, né? O órgão que modula o nosso humor, as nossas emoções, é o cérebro. E é o cérebro que está afetado, é o cérebro que está cansado, fadigado. Ele é que sofre a ação do estresse. E os neurônios que produzem as substâncias que modulam o nosso humor, né, que a gente chama de neurotransmissores, né, esses neurônios não estão funcionando bem, gerando essa interpretação, vamos dizer assim, distorcida do que acontece com a emoção. Aquele reflexo psicológico vem de algo que não está bem. Justamente, o nosso humor ele funciona, fazendo uma analogia, como se fosse um alarme. Né? Um alarme que dispara sensações de acordo com aquilo que acontece. Quando ele está funcionando perfeitamente, nós não percebemos que isso existe, a gente nasce com isso. Nós temos uma pré-configuração, certo? Mas a partir do momento que ele começa a funcionar mal, por estar sofrendo
né, padecendo do estresse, tipo como se fosse uma sobrecarga, ele começa a disparar alarmes falsos. Eu começo a sentir angústia sem ter tido uma perda que justifique naquele momento. Começo a ter irritabilidade com estímulos menores. Pessoas conversando do meu lado, eu me sinto irritado, eu tenho necessidade de sair daquele lugar, eu tenho uma tendência a me isolar, entendeu? E para tratar esse transtorno, dependendo da gravidade, os transtornos leves, a gente pode encaminhar somente a psicoterapia, né? Uma mudança de hábitos, vamos dizer assim, a pessoa começa a lidar melhor com seus conflitos, né? Ela sofre menos estresse. E menos estresse é igual a repouso, certo? E o repouso vai ser curativo nesse caso. Agora, quando os sintomas são moderados a graves, aí existe a necessidade, né, na maioria das vezes, de uso de medicamentos, né? Aproveitando esse gancho, inclusive, Sim. doutor, das alterações físicas que refletem, que trazem uma depressão, eu queria falar agora sobre a depressão pós-parto, né? Porque também trata-se de um caso que reflete um problema físico do corpo. 10 a 20% das mães sofreram de depressão pós-parto, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, numa última pesquisa divulgada do ano passado. E no Brasil, mais de 25% das mães apresentam sintomas de depressão no período de 6 a 18 meses após o nascimento do bebê. Inclusive, esse tema até evoluiu. Sim, sim. Dados mais atuais, né, informam que até 40% das gestantes podem apresentar depressão pós-parto, né? Até existe uma nova nomenclatura, segundo o DSM-5, né, que é uma classificação de doenças mentais elaborado pela Sociedade Americana de Psiquiatria, que trata do transtorno depressivo perinatal, ou seja, aborda também o período da gravidez, né, e o período imediatamente do pós-parto, né, quando a paciente apresenta essa sintomatologia. Justamente se modificou isso porque até 60% das gestantes, elas que têm depressão pós-parto, apresentaram sintomas já na gravidez. Olha, eu queria agradecer aos dois pela participação aqui no nosso Viver Bem, doutores. Além dos medicamentos e acompanhamento psicológico, há outros procedimentos que contribuem tanto para a prevenção quanto para o tratamento da doença. Então, nós vamos receber mais convidados para aprofundarmos nesse assunto. No próximo bloco tem mais, não saia daí, nós voltamos já. Viver Bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. Continuando nosso programa de hoje com o tema depressão, uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo e que, diferente da maioria das outras doenças, não deixa marcas aparentes. É um mal silencioso e ainda mal compreendido. Podemos dizer que a depressão é também uma doença da alma. Existem correntes no mundo todo que, aliadas e somadas à medicina convencional, tentam ajudar pessoas a passar pela depressão de modo mais fácil. E para nos ajudar a entender e a esclarecer sobre estes tratamentos alternativos, trouxemos hoje duas profissionais de peso, a doutora Maria Ercília Junqueira, que é doutora em psicologia, e também a doutora Elza Belotti, psicoterapeuta, as duas participando hoje do nosso programa. Bom dia, satisfação em recebê-las aqui no nosso programa. E para a gente falar então sobre esse tema, né, doutoras, que ainda traz um certo bloqueio a quem está em casa, a quem passa pelo problema, a quem conhece alguém próximo, porque o reconhecimento é difícil, né? Sim, o tratamento da depressão, ele envolve 3 aspectos, que é o médico, o psicológico e o espiritual. E dentro do espiritual, nós temos essa parte que a gente inclui as alternativas, né? E algumas alternativas dentro do psicológico. Então, ele tem que tomar a medicação, fazer a psicoterapia e, além disso, ele precisa de outras situações, de outros tratamentos para poder complementar, para poder ajudar. A depressão é como você quando quebra uma perna e que você engessa. Você engessou, ficou 40 dias ali, porque é a medicação. A medicação engessa.
Você tirou aquele gesso, você não consegue sair correndo. Você tem que fazer fisioterapia, ir devagar. E a medicação é assim, o povo tem medo da dependência, mas não é dependência. Engessou nosso emocional, nós conseguimos nos equilibrar. Aí, com a medicação, com o aval do médico, o médico não, vamos tirando devagar. E aí, devagar, a gente vai tirando. Não causa depressão, não causa dependência. Né? Então, os tratamentos alternativos, eles vêm auxiliar esse tratamento médico e psicológico. Eu gosto muito, sempre faço, de encaminhar as pessoas para qual a sua crença. Volte para ela. Qual o motivo de voltar para a crença? Porque se ela vai no âmbito religioso dela, que pode se transformar num local bem espiritualizado, ela vai ter contato com outras pessoas, né? Ela vai formar um círculo de amigos, porque o depressivo foge. Né? Então, ele voltar para a sua crença religiosa, isso traz muito bem a ele. Doutora Elza, a terapia está muito longe de ser frases como tenha um pouco de força de vontade, vamos passear no shopping que você melhora. Você tem uma vida tão boa, por que está doente, por que está depressivo, se ocupe com outras coisas. Ainda há frases do tipo que as pessoas acabam pregando em cima daquela pessoa que está passando por esse momento difícil e que acabam atrapalhando muito mais, né? Sim, e essas frases formadas acabam deixando a pessoa ainda pior. Porque está incentivando ela a buscar isso no externo. E essa cura está dentro. E eu gosto de trabalhar sempre com 4 pilares, que é perguntar à pessoa como que está a vida profissional e a vida de estudante dela, como que está a vida, o corpo físico, se está alimentando bem, se está fazendo atividade física, se ela está cuidando do emocional, o que ela está fazendo com isto, e a espiritual, que seja lá qual for a crença. E se um desses 4 pilares não estiver bacana, não vai reforçar. Então, ir fazer um passeio no shopping, viajar, vai ser bom enquanto está lá. Quando voltar, a dor vai voltar também, porque está buscando fora. É verdade. Eu queria a ajuda das duas agora para entender. Afinal, psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, terapeuta, uma gama de profissionais que acaba deixando a gente um pouco confuso. Qual seria a diferença? Responde aí. O psiquiatra, ele tem uma formação médica. Então, ele pode passar a medicação. O psicólogo tem 5 anos de formação, né, de estudo da mente, do comportamento humano, e ele faz a psicoterapia, mas ele não pode passar a medicação. Formação acadêmica. Ele tem uma formação acadêmica em psicologia. O terapeuta, ele tem uma formação, não é dentro do âmbito da psicologia, mas é dentro das terapias alternativas. Né? Então, esse é o terapeuta, que eles chamam de terapeuta holístico. Ele não fez um curso de psicologia, mas ele fez outros cursos complementares que deram a ele essa formação. Ele pode ser psicólogo também e ter essa formação de terapeuta. Então, essa é a diferença. Né? Certo. E tem também o psicólogo tem o CRP e o terapeuta tem o CRT. Então, existe também uma legalização. Os conselhos. Os conselhos. E a medicina, o CRM. CRM. Né? Tá certo. Olha, a solidão é um dos fatores que podem desencadear a depressão. E, em especial, no fim de ano, há um número muito grande de pessoas que se sentem abatidas por estarem longe de quem ama. Então, vamos acompanhar uma matéria sobre o tema e voltarmos a conversar sobre o assunto. Estar só. Estar longe de quem amamos na data mais sentimental do calendário é uma dura realidade para alguns. Para eles, o Natal traz aquele vazio, uma sensação de falta alguma coisa, falta alguém aqui. Eu comecei a perceber que, ao chegar dezembro, aumentou o nível de pessoas que vinham mais tristes para o consultório e vinham até mais depressivas. Deveria ser o contrário, quer dizer, a pessoa ficar mais alegre por estar chegando uma festa natalina, uma festa de família. E, na realidade, as pessoas ficam mais tristes, mais emotivas. E muitas contam essa mesma história por não ter alguém, por não ter uma família
para poder estar juntos, confraternizando. Parece que cada vez mais a gente não se vê a família unida. Filhos que casam e não formam novas famílias e não voltam para esse encontro, né? E deixam pais e mães também só, quando não é separados também fica só a mãe ou só o pai, né? E às vezes se queixam por os filhos terem abandonado nesse momento que era da família no passado e que agora não existe mais. Formaram novas famílias. Mas como conviver com a distância, a ausência? Será que os amigos que estão do nosso lado podem representar uma família? As respostas para as nossas tristezas, para as nossas coisas, estão dentro da gente. E às vezes é preciso se perguntar por que eu estou fazendo isso comigo. Quando na realidade eu também posso ir para uma festa e confraternizar com as pessoas que me convidaram, sem necessariamente ter que estar alimentando esses pensamentos negativos. Para cada pensamento negativo que vier, tire e coloque 2 ou 3 positivos. Você viveu momentos positivos. Então você é dono da sua mente, você é dono dos seus pensamentos. Conhecer a si próprio. Ter a certeza de que, se o passado foi bom, o futuro pode ser melhor ainda. A renovação só depende de você. Doutora Ercília, essa tristeza não resolvida, essa necessidade da troca com o outro, principalmente em datas especiais como o Natal, como o aniversário, muita gente também fica deprimida. Essa necessidade, ela contribui até que ponto para o surgimento da depressão? Veja bem, principalmente aqui, vamos dizer assim, aqui em Rondônia, em todos os lugares, no mundo também, as pessoas saem do seu núcleo familiar e vão procurar outras coisas, né? Ter outro tipo de vivência. Então a gente se afasta da nossa família, dos nossos amigos. E o Natal é o momento em que você quer se aproximar. Então tem tudo isso. Aí no Natal a gente lembra de mortes, pessoas que já morreram, a gente lembra de filhos que já foram embora. Então vai dando essa tristeza. Mas se você tem feito essa busca interior, você tem começado a se conhecer, você consegue passar por esse período sem entrar numa tristeza, aproveitar esse momento. Porque se eu tenho essa tristeza, é porque alguma coisa não está resolvida dentro de mim. Alguma coisa eu não aceitei, né? Então, traumas que eu já passei, porque existe a depressão pós-trauma. Eu passei um trauma, logo em seguida eu fico com depressão. Há uma separação, a morte de alguém. Então, a pessoa não busca a meditação, a pessoa não busca a respiração. O deprimido não respira, ele para de respirar. Então, você tem que buscar meios de você solucionar aquelas coisas internas que te incomodam e que te levam para a depressão. Doutora Elza, nós vemos dados, né, que preocupam bastante, porque parece que a população ela está adoecendo, né, está ficando cada vez mais depressiva. Estamos entrando numa era prejudicial a nós mesmos, justamente por essa busca de sempre ter mais, trabalhar mais, de viver num dia a dia corrido. Infelizmente, estamos numa sociedade que está cada vez mais voltada para o externo, para o ter em vez de ser. E aí vamos distanciando de nós mesmos. E se não estamos conectados conosco, não tem como ser feliz, não tem como ter uma vida plena, ter uma vida satisfatória. Agora, falando um pouco da importância do autoconhecimento, nós, enquanto sociedade, de uma maneira geral, nós somos despreparados para lidar com questionamentos profundos, a conhecermos, a sabermos mais o que se passa dentro da gente. Eu uma vez cobrei de um aluno, vamos fazer terapia. Não, você precisa para terapia. Como você vai ser um psicólogo se não fez terapia? Ele falou, não, deixa comigo, eu mesmo, né, busco o meu autoconhecimento. Eu falei, mas só que chega no momento X, você pula fora. É lógico, quando chega na nossa dor, nós sozinhos não temos essa competência de solucionarmos, né? Então, nós precisamos de um auxílio para que isso possa a gente viver bem. Para
pra gente viver bem. Daqui a pouco a gente continua falando sobre o tema. Então, doutoras, você de casa, não saia daí. Entenda mais sobre a depressão e os tratamentos terapêuticos que podem ajudar uma pessoa a se tratar. Nós voltamos já. Viver bem. Oferecimento Centro Universitário São Lucas. A marca do conhecimento. Agora de marca nova. De volta com o nosso Viver Bem, falando sobre depressão, falando sobre as formas de tratamento alternativas. São várias as formas, né, de tratamentos alternativos. Muitos psicólogos, inclusive, acabam trabalhando com esse lado. Aqui nós temos, por exemplo, a chamada constelação familiar, um método usado pelas duas. E eu queria que as duas explicassem um pouco do que se trata a constelação familiar. A constelação familiar foi criada por Bert Helling, um alemão, e ele percebeu que eu estou aqui como Elza, não somente como Elza. Eu estou trazendo muitas coisas de quem veio antes de mim. E eu identifico com uma dessas pessoas que vieram antes de mim e vou desenvolvendo isso na minha vida. E eu trabalho com constelação e para mim, é um dos métodos mais eficientes, mais eficazes, de cura mais rápida e que transforma a vida da pessoa. Apenas um dos métodos que temos hoje. Sim, né? Um dos métodos. Olha, então, Elza, doutora Ercília, nós pegamos o depoimento da Isilda, uma pessoa que faz a constelação familiar, a ajudar o pessoal de casa a entender do que se trata este tratamento. Meu nome é Isilda Frade da Silva, eu sou pedagoga, psicopedagoga, eu tenho 60 anos, né? Eu sou uma ex-bancária e também professora, ainda exerço a profissão de professora. O trabalho terapêutico de constelação familiar, ele me ajudou a compreender como era o meu comportamento em relação aos demais, aos problemas familiares que eu tinha, e desde então que eu passei a tentar modificar a minha forma de agir por meio daquilo que eu vivenciava no trabalho terapêutico. Então, a constelação, ele é o trabalho que me fez ver mais rápido aquilo que eu estava fazendo de forma errada em casa. Compreendo como eu sou no grupo, às vezes um pouco áspera, às vezes incompreensível. Então, isso faz a gente refletir mais sobre o comportamento, principalmente a gratidão, né, que nós temos que ter em família, gratidão aos pais, gratidão pela vida, né, nos faz olhar para os nossos ancestrais com mais amor, com mais afetividade, sabe? Com gratidão mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Quando eu fiz a primeira constelação, como eu lhe disse, foi um trabalho que me mostrou algumas inadequações do meu comportamento. Eu tive um problema familiar muito sério, né? Eu não quero aqui explicitar para que não venha ao caso, para não poupar a pessoa até da família. E foi no final de semana, como eu disse, então terminamos a atividade no domingo, foi a primeira vez que eu participei. E 3 dias após, eu fui procurar uma pessoa com quem eu não conversava há 20 anos. Então, foi assim uma situação traumática que tinha acontecido na minha vida e eu tinha muita raiva, muito ressentimento, e eu vi como esse ressentimento estava prejudicando a mim, aos membros da minha família e, obviamente, a essa pessoa com quem eu não conversava. Então, 3 dias depois, eu fui até essa pessoa, embora ainda me sentisse prejudicada e tudo mais, mas eu compreendi que eu tinha que conversar com essa pessoa, né, e reatar um fio de uma relação que tinha acabado há mais de 20 anos. E eu fiz isso. Então, foi bem
gratificante para mim ter feito isso, sabe? Porque eu nunca imaginava, eu nunca imaginaria na minha vida retomar essa relação sem ter feito esse trabalho terapêutico. Me conhecendo, eu sabia que eu não teria essa coragem de fazer o que eu fiz, de ter essa atitude. E depois da constelação eu tive essa coragem. E desde então eu tenho o trabalho da constelação como um trabalho muito sério e que se as pessoas buscassem realmente fazer para se compreender, né, como seres imperfeitos que somos e o quanto precisamos melhorar, acredito que cada um teria uma vida melhor, com certeza. Doutora Elza, inclusive a Isilda, ela é sua paciente, ela faz a constelação com você. Eu queria que você explicasse, assim, a gente entendeu no depoimento os benefícios, mas como é que funciona esse tratamento, em que momento que ele é recomendado para quem procura um tratamento e se serve somente para depressão? Ele não serve somente para depressão e ele pode ser procurado a qualquer momento que eu tenho algo na minha vida que eu quero poder solucionar. Ele funciona tanto individual como em grupo. E ele feito em grupo, a pessoa coloca o que ele quer trabalhar e aí é trabalhado através de representação das outras pessoas que estão em grupo. E com quanto tempo, mais ou menos, que começa a aparecer uma melhora, um resultado significativo? É um tratamento permanente? A constelação, numa sessão, você pode abrir sua visão para aquilo que estava te travando na vida. Então, numa única constelação, você pode dissolver o conflito que você tem. Doutora Esther, quais são as alternativas que os pacientes ou pessoas com problemas de depressão podem encontrar aqui em Porto Velho que podem ajudá-las? E tudo isso, claro, aliado à medicina convencional. Então, a conseguir sair dessa situação, desse quadro depressivo. Aqui em Porto Velho, nós temos uma cidade preparada para lidar com a depressão? Sim, nós temos profissionais aqui que podem ajudar as pessoas com depressão. Porque a depressão, ela exige que a pessoa primeiro respire. E essa respiração, o profissional pode recomendar e estimular a pessoa a fazer isso. Ou alguma yoga, algum outro tipo de atividade que possa fazer, né? E a meditação, aquele momento em que a gente para, centra e volta para si, serena a mente. Nós temos muita dificuldade em meditar. Nós achamos que a meditação é eu ficar na posição meia hora, uma hora, né, naquela posição de Buda, e não é isso. A gente começa com 5 minutos a meditação. E a meditação é muito boa para nós. E os psicólogos aqui, nós temos psicólogos formados na psicologia hospitalar, nós temos na psicologia transpessoal, gestalt, constelação familiar, nós já temos grupos formados em constelação familiar, né? Nós temos profissionais de yoga, da massagem ayurvédica, que ajuda muito. Então, nós temos muitos profissionais aqui. Porto Velho comporta, sim, um tratamento para a depressão. A ideia é que, primeiro, a pessoa busque essa ajuda, esse tratamento, para, a partir daquela indicação profissional, aliar algumas terapias, né? Além, se necessário, o tratamento medicamentoso, até a terapia de ter uma conversa com o psicólogo. Eu fiquei até curiosa, doutora Elza, a constelação familiar, quem é que vai indicar isso para o paciente? Quem é o profissional preparado, adequado para essa terapia? Somente o psicoterapeuta, o terapeuta também? A pessoa, para ela aplicar a constelação familiar, ela tem que passar por uma formação. Tem que ter feito a constelação, a formação em constelação familiar. E a pessoa, para poder indicar, um psicólogo pode indicar, um amigo pode indicar. Então, qualquer pessoa pode fazer a constelação familiar como paciente, mas para poder aplicar a técnica é preciso ter passado pela formação. Há casos em que somente as terapias alternativas trazem uma solução, acabam com a depressão do indivíduo? Eu já vi muitos casos. Como meditação, aprender a respirar é uma coisa fantástica, magnífica. E às vezes a pessoa dispensa medicação
e fica só com a meditação, a constelação familiar. A ayurvédica também é maravilhosa. Essas técnicas que a Ercília citou são muito boas. Mas assim, quando é um quadro mais leve, né? Mas quando é um quadro mais profundo, que a pessoa não tem apoio da família, porque o depressivo precisa dormir, o depressivo precisa descansar. O depressivo não tem paciência de ler uma revista, de ler eu conheci uma moça que ela estava na depressão lendo a Bíblia. Eu falei, mas pelo amor de Deus, nós que se estamos bem, a gente não consegue entender a Bíblia, a pessoa com depressão, aí ela começa a exigir, o quadro se agrava. Então, quando é um quadro mais grave de depressão, não tem como. É a medicação, psicoterapia e os tratamentos alternativos, né? A respiração, a meditação, a constelação familiar, né? A constelação familiar, existe a nossa constelação solar, o nosso planeta. Se um planeta sair fora da sua órbita, todo o sistema é afetado. Então, o que é a depressão? Alguém lá do nosso passado que foi excluído dessa família de alguma forma, ou que sofreu uma perda profunda, e esse hoje se identifica por amor àquele antepassado, porque o sistema familiar não aceita ninguém excluído. Então, se há alguém excluído na família, nós podemos ter certeza que lá na frente alguém vai se identificar com ele. E ainda sobre a medicação, toda e qualquer medicação só pode ser parada com autorização do médico. E iniciada também. Iniciada e parada. Jamais se medique e jamais interrompa sem o auxílio de um psiquiatra. Eu queria agradecer as duas e também deixar aqui o espaço aberto para vocês convidarem o pessoal de casa que de repente quiserem entender mais sobre o assunto, se tiver alguma recomendação, doutora Ercília, para a gente tentar reduzir esse quadro, né? Alguns dias falamos sobre a felicidade, nada melhor do que tratar de repente a depressão com a felicidade. O espaço fica aberto para vocês. Então, sermos felizes, se somos felizes, dificilmente entramos em depressão, né? É verdade, doutora Ilza. E amar a si mesmo e ter gratidão a tudo, absolutamente tudo que aconteceu. Porque quando eu olho para trás e vejo a dor como aprendizado, eu consigo agradecer e seguir em paz. Eu que agradeço a participação de vocês hoje no nosso programa que falou sobre a depressão. É uma doença, temos que entender melhor este quadro. Trata-se de um problema de saúde, então não julgue o próximo que de repente está triste, está com dificuldades de lidar com essa situação. Ajude, colabore, estenda a mão a quem você conhece e que está passando por um quadro depressivo. O nosso Viver Bem encerra aqui. Sábado que vem nós estamos de volta e eu espero você. Tchau!